Saúdo, meus amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, nós vamos falar sobre a crucificação de Jesus Cristo, mas vamos falar de uma forma da ênfase à questão da crucificação, mais como humano. Alguns historiadores, médicos, estudiosos fizeram um estudo, o qual eu vou fazer a narrativa aqui para você entender o que realmente Jesus, como humano, ele passou ali naquela cruz. Sabemos que Jesus ele foi crucificado. A palavra do Senhor vai dizer lá no Novo Testamento que ele foi crucificado com dois salteadores ou dois malfeitores. Mas existiu até uma diferença em relação à morte de Jesus e daqueles dois salteadores. Nós vamos ver isso aqui no Novo Testamento. Então dá para se ver pela Bíblia Sagrada que houve uma diferença de Jesus entre os dois salteadores ou os dois malfeitores. A palavra de Deus ela vai falar isso. Mas hoje nós vamos estudar, vamos aprender um pouco sobre a morte de Jesus Cristo. Mas antes, vamos meditar na palavra do Senhor e vamos ver o que a palavra diz para mim e para você sobre essa crucificação. É importante nós, como povo de Deus, ou você que está me ouvindo aí, entender o propósito da morte de Jesus crucificado na cruz. Ainda hoje tem muitas pessoas que não entendem o propósito de Jesus ter sido crucificado na cruz. Não é muitas vezes o que o mundo prega aí fora. Apenas uma data simbólica. Apenas uma lembrança de algo para alguém. Não é isso. Essa data que chamamos de Sexta-feira Santa é uma data que ela é lembrada e tem que ser lembrado por todos os dias. Porque o que Jesus passou por nós foi uma coisa que até mesmo os estudiosos, médicos, legistas, eles não conseguem explicar. Mas isso tem um propósito. Vamos ler em Isaías, profeta Isaías, no Antigo Testamento. Você vai ler comigo, capítulo 53, versículo 4 e 5. Entenda o propósito de Cristo na cruz. Isaías, o profeta, ele já vai falando aqui da vinda de Jesus, o propósito ali na cruz. Ele vai falando para mim e para você. Isaías capítulo 53, versos 4 e 5, ele diz: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si, e nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Meus amados, a palavra de Deus aqui, ela vem falando sobre o que Cristo ali estava representando para nós hoje. Ele morreu por mim e por você, e desceu à mansão dos mortos, e está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso. Mas a palavra vai dizer que o propósito de Jesus ali na cruz era justamente isso:
para curar as nossas transgressões, as nossas iniquidades. Aquilo ali que aconteceu hoje nos traz a paz, como a palavra está dizendo. E pelas suas pesaduras fomos sarados. Isaías, ele está dizendo isso aqui. Então ele já vem falando aqui sobre o sacrifício de Jesus na cruz. Foi por mim e por você que Jesus, ele se sacrificou naquela cruz. Então devemos entender esse propósito e esse sacrifício de Jesus. Antes de a gente falar sobre a crucificação de Jesus, sobre a parte médica, a parte humana, a parte histórica de estudiosos, vamos ler mais um capítulo bíblico que vai falar sobre a crucificação de Jesus. É importante que quando nós viemos a falar de Jesus, é importante que entramos em concordância com a Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia, ela fala comigo e com você. Então vamos lá, vamos ler João capítulo 19. Vamos ler do versos 28 ao 37. Vamos ver o que a palavra do Senhor ela vai falar para mim e para você. Fala também sobre a crucificação de Jesus. Fala: depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num isopo, lá chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrasse as pernas e fossem tirados. Foram os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vos o creais. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez, diz a escritura: verão aquele que trapassaram. Glória a Deus. Meus amados, como eu bem frisei, a palavra do Senhor vai dizer que ali, diante daquele cenário de crucificação que estava acontecendo, depois da crucificação, a palavra vai dizer que houve uma diferença entre Jesus e os dois malfeitores que estavam ali próximo de Jesus, um à direita, outro à esquerda. A palavra diz que eles tiveram as pernas quebradas, mas com Jesus foi diferente. Não quebraram as pernas de Jesus. Então, até aí você vê que o Jesus Cristo de Nazaré que estava ali, ou Jesus Cristo de Nazaré, ele já ali, já se fazia diferente. Então, a palavra diz que não foi quebrado as pernas de Jesus. Porque a palavra também diz que
Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. A palavra que diz. Então houve uma grande diferença nesse evento de crucificação. Mas existiu também uma grande diferença. Os dois malfeitores ali foram quebradas as suas duas pernas, ou as pernas. Mas não houve o que houve com Jesus. Jesus já foi diferente. A palavra vai dizer que os soldados, ele vendo a Jesus, a palavra vai dizer que lhe foi furado, ou furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. O que eu quero dizer para os meus amados irmãos, que algo de diferente ali estava acontecendo, ou aconteceu. Os dois malfeitores foram quebradas as suas pernas, mas com Jesus foi diferente. A palavra vai dizer que o soldado lhe furou um lado com a lança, onde saiu sangue e água. Meus amados, isso traz para nós que Jesus ele estava ali, mas que existia ali algo diferente. E voltando para a medicina, falando sobre a crucificação de Jesus, nós vamos ver agora o que os estudiosos fizeram um estudo e falaram sobre a crucificação de Jesus. A morte de Jesus é lembrada por cristãos na Sexta-feira Santa em todo o mundo, como bem sabemos. Tem sido estudada por especialistas há décadas para entender o sofrimento de Cristo pela visão médica. Então, o que eu vou falar agora é uma visão de estudo, de pesquisa, feito por legista, feito por médicos, mas que traz para nós, como ser humano, o preço de um grande sacrifício que Jesus, ele pagou ali na cruz por mim, por você. Então, aqui no estudo que foi feito, os estudiosos, eles fizeram um estudo e basicamente na história das narrativas bíblicas, fala que no início dos anos 2000, ou no ano 2000, o médico legista americano Frederick Thomas Zugibe, professor da Universidade de Colômbia, fez um experimento com voluntários para descobrir os efeitos que uma crucificação teria sobre o corpo humano. Os voluntários, todos na faixa etária dos 30 anos, foram amarrados em uma cruz de madeira e tiveram suas reações monitoradas com eletrocardiograma, medição de pulsação e aferição de pressão sanguínea. O médico concluiu que os pregos cravados nas mãos e nos pés de Jesus tinham 12,5 centímetros de comprimento e causaram dores insuportáveis e constantes porque atingiram nervos importantes do corpo. Através dos seus experimentos, Frederick chegou a 3 hipóteses da causa da morte de Jesus. Então, as 3 hipóteses, apenas isso aqui eu não tem na Bíblia. Estou falando relação a estudo médico.
Então, eles estudaram e viram que há 3 hipóteses da morte de Jesus na cruz. A primeira hipótese, asfixia. A segunda, ataque cardíaco e choque hemorrágico. Essas são as hipóteses mais aceitas pelos especialistas até hoje. Do ponto de vista médico, a crucificação é uma das formas de execução mais dolorosas e letais. O médico cristão Domingos Mantelli explicou que era muito difícil respirar para o crucificado. Então, os estudiosos médicos, eles fizeram essa análise e viram que até para respirar na cruz era difícil. Eles falam que na cruz o corpo de Jesus ficou suspenso pelos braços, com os pulsos fixados com pregos. E os pés também. Isso resultava em ombros sendo puxados para cima e para fora. O tórax ficando em uma posição de inspiração parcial constante, com dificuldade extrema para expirar, ou seja, soltar o ar. Descreveu ele em postagem até no Instagram sobre isso. Ele fala também que para conseguir expirar e depois inspirar novamente, ele precisava se apoiar nos pés pregados e fazer força com as pernas e puxar com os braços também pregados. Esse esforço causava dor e excruciante e exaustão rápida. Com o passar do tempo, a respiração se tornava cada vez mais difícil. Quando o condenado não conseguia mais sustentar o peso do corpo, ocorria a asfixia progressiva, levando à hipoxia, falta de oxigênio e, por fim, à morte, observou o médico. Meus amados, esse texto que eu li não tem na Bíblia. Isso aqui é uma coisa feita por médicos, legistas, né? Quando se estuda a questão da morte de Jesus Cristo na cruz. Mas só em você ler essa narrativa, a gente sente um peso muito grande do sofrimento que Jesus ali passou na cruz por mim e por você. Então, isso que eu li, essa narrativa feita por médicos, não tem na Bíblia. Mas eu estou trazendo aqui para o canal Cristo Salva, para trazer uma reflexão. Que muitas vezes achamos que o que nós passamos aqui, muitas vezes se torna para nós um peso grande. Mas Cristo na cruz, ele pagou um preço e um peso muito grande por mim e por você. E que nós devemos se lembrar, não só nesta data, que se fala na data de um feriado, de uma Semana Santa ou de uma Sexta-feira Santa, não só, mas que devemos se lembrar dessa crucificação de Jesus todos os dias em nossas vidas. Amém? A palavra é só até aqui, mas que Jesus Cristo de Nazaré pouse todos os dias e que fique nessa morada em seu coração. Amém? Forte abraço, que Deus nos abençoe, até o próximo encontro.